Vamos começar aqui chamando o Lucas Martins, porque o relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, tem entre os eixos de apuração um mapeamento de cerca de 70 grandes facções existentes no país. Vamos então conversar com o Lucas Martins, porque ele defende a elaboração, não o Lucas, o Alessandro Vieira, a elaboração de um plano de segurança pública. E o que teria nesse plano, o que o senador já está adiantando sobre os resultados ou as informações buscadas por essa CPI. Bem-vindo, Lucas. Boa tarde. Oi, Evandro, muito boa tarde a você e a todos que estão na nossa companhia no 3 em 1. Exatamente, olha só, o relator da CPI, Alessandro Vieira, ele quer fazer um diagnóstico completo sobre a atuação das facções criminosas em todo o país. Com isso, ele pediu a elaboração de um mapeamento da atuação dos grupos criminosos em todo o Brasil. Isso já significa, simboliza aí o começo dos trabalhos da CPI. Alessandro Vieira, que quer mostrar trabalho em relação a essa CPI, então ele pediu esse mapeamento completo dos locais, das regiões em todo o país que essas facções atuam. O relator quer ouvir também moradores de comunidades como o Alemão e da Penha, onde aconteceu a mega operação da polícia do Rio de Janeiro na semana passada, e eles estão tentando viabilizar a melhor maneira de poder ouvir esses moradores. Uma das alternativas seria por meio de uma audiência sigilosa. Então, os parlamentares envolvidos aí, os senadores envolvidos na comissão, estão tentando viabilizar essa forma de entender aí qual é a necessidade e também ouvir a população que mora nessas comunidades. Começa os trabalhos com o trabalho das comissões, da comissão parlamentar, começa ouvindo aí, já convidando os governadores de alguns estados para entender sobre as demandas, sobre a questão da segurança pública em todo o país, com a previsão aí de Cláudio Castro e também Tarcísio de Freitas, esses convites que foram aprovados, esses requerimentos foram aprovados ontem durante a instalação da CPI. Então, muitas movimentações, digamos assim, já começam nos trabalhos dessa comissão. Temos também, Evandro, um contexto em relação ao governo e também essa CPI, porque por mais que a presidência ficou com a base governista, com Fabiano Contarato, que é do PT, há algumas restrições aí de alguns parlamentares, inclusive do relator Alessandro Vieira, que chegou a criticar o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, chegou a afirmar que ele não teria expertise para atuar aí na pasta da Justiça em todo o país. Então são muitas movimentações, os parlamentares querem mostrar trabalho em cima dessa comissão. A gente, é claro, segue aqui acompanhando todos os detalhes, trazendo todas as informações atualizadas para a nossa audiência. Volto com você, Evandro. Muito obrigado, Lucas. Bom trabalho para você aí em Brasília. José Maria Trindade, o Vieira quer começar com um mapeamento, quer entender o funcionamento dessas facções. Inclusive, quer também ouvir pessoas que vivem hoje em comunidades e locais dominados pelas facções, mesmo que de maneira reservada, para que essas pessoas não sejam expostas, para, segundo ele, digamos, sair do gabinete, ultrapassar as paredes do gabinete. Você acha que essa CPI pode trazer algo de diferente do que já acompanhamos em outras comissões, hein, seu Zé? Eu tenho a impressão de que esta CPI, com essa mesa diretora ali dominada pelo governo, mas não debaixo exclusivamente das asas do governo, pode nos mostrar o que é o crime organizado no país. Eu não tenho expectativa de que vá mudar nada, de que vá mostrar a ligação política do crime organizado, e existe a ligação política. Deputados sérios me dizem, olha, aqui nós temos 12 dos 513, 12 deputados ligados ao crime organizado. E me dizem os deputados conversam com a gente assim no cafezinho e falam abertamente. Quando passa um, fala, olha, aquele ali é ligado ao crime organizado. Então, para você ter uma ideia do enraizamento, Então, a expectativa, primeiro, é que vá levar a todos que existem 52 ou 54 facções criminosas no Brasil. Mais de 50 organizações criminosas debaixo do nariz do poder federal, do poder estadual e do poder municipal. Essas facções, elas se unem, se agrupam,
é como o partido político, né? Se agrupam de um lado, se agrupam de outro. Num estado, uma facção tal trabalha junto com a outra para se ter uma ideia do organograma e de como funciona, inclusive camadas superiores, que é a lavagem de dinheiro e a legalização, bancarização e legalização do crime organizado, que é muito grave, muito sério, e deixa de ser aquela história, a facção é no morro, é o dono do morro. Não, a coisa está muito mais ampla e muito parecido com as máfias, né? Que dominaram ali o submundo dos Estados Unidos num determinado momento. Então, pelo menos haverá uma radiografia de como estão agindo essas facções. A partir daí, o poder terá obrigação de tomar providências, né? E por isso que eu acho importante, e principalmente pela mesa diretora, não ficar igual a CPI do INSS, está uma guerra conflagrada entre governo e oposição, para saber quem vai proteger quem e quem vai atacar o adversário. Nesse caso, eu tenho expectativa de que haverá um raio-x e uma investigação para saber como andam e como estão as facções criminosas. Nós precisamos de conhecer isso. Inclusive, eu quero perguntar para você que nos acompanha, está lá na nossa enquete. A CPI do crime organizado pode, de fato, enfraquecer as facções? Sim, se investigar a fundo, ou não, CPI não resolve segurança. Tem mais uma também, é mais palco político do que solução. Participe, dê a sua opinião para a gente trazer aqui no 3 em 1. Ô Fábio Piperno, o Zé Maria Trindade cita essa possível, ou essa guerra que está acontecendo na CPMI e do INSS, por conta dos políticos que estariam expostos também a essas irregularidades. O tema segurança pública também não costuma ser um tema que agrega opiniões. Você acha que podemos acompanhar mais uma guerra nessa comissão? Eu acho que o Zé Maria foi extremamente otimista. Eu não espero absolutamente nada, porque mais uma vez se aplica então a máxima do Barão de Itararé, de onde menos se espera e de onde não sai nada mesmo. Imagina sair algo de útil desse Congresso. Então vejam, todo mundo já sabe, essas facções elas já estão mapeadas. Eu, até por conta da minha outra atividade profissional, todos os dias da semana, de segunda a segunda, incluindo sábados e domingos, né? Eu dou uma olhada, eu passo por jornais e por portais de muitos estados do país, de todas as regiões do país. Então, se eu clicar agora no Diário do Nordeste, lá de Fortaleza, eu vou achar notícias, várias notícias, por sinal, sobre facções criminosas, sobre crime organizado. Se eu entrar, por exemplo, vai no Liberal de Belém, é a mesma coisa. Nos jornais de Alagoas, nos jornais da Bahia, do sul do país. Não, todo mundo já sabe que existe. Agora, nos últimos tempos, honestamente, eu acho até que a gente viu alguns sinais positivos. A Operação Carbono Oculto aqui em São Paulo, hoje, uma outra operação importante no Nordeste do país, outro dia na Bahia, mais recentemente lá no Centro-Oeste. A gente tem visto todas as semanas notícias envolvendo autoridades de muitos estados, autoridades do judiciário, do poder executivo, de estados como Tocantins, de estados lá do Nordeste. Hoje, por exemplo, nessa operação que mirou 50 postos de combustíveis no Piauí, acho que no Maranhão, Tocantins e um lá em Araraquara. Por exemplo, lá no Piauí, uma das pessoas que foram lá, enfim, que acabaram recebendo a visita das autoridades, foi um ex-assessor do senador Ciro Nogueira. Então, não é novidade para ninguém a existência desses grupos. Agora, a novidade é que acho que há muitas propostas para se endurecer a lei. É isso que precisa. Ô Alan Gani, eu fico pensando também no cenário para essa comissão, porque a gente está falando de 2026, ano eleitoral, e um tema que já está dividindo a opinião pública e provavelmente será usada de maneira bastante intensa por ambos os lados. Inclusive, seria um trunfo da direita traçar um plano de segurança pública que chamasse a atenção do eleitorado. Quanto esse cenário vai prejudicar o debate que nós poderíamos acompanhar e que talvez seria útil dentro da CPI do crime organizado? Olha só, Evandro, eu vejo que a CPI do crime organizado ela não vai resolver o problema, concordo aqui com a visão do Piperno, mas ela pode chamar a atenção para a segurança pública e não deixar
o tema morrer. Então, é claro que segurança pública disparado é o maior problema do país, mas no Brasil, de tempos em tempos, o que a gente observa, né? Vem o problema, aí vem uma grande euforia no país, não, todo mundo se une, temos que encontrar uma solução. E o tempo vai passando e a gente vai se acostumando, a gente vai normalizando aquilo que não pode ser normalizado, que é justamente perda de vidas diariamente, pessoas morrendo por celulares. Então eu vejo que a CPI pode funcionar como um instrumento de pressão para manter esse tema vivo, extremamente necessário, e é claro que também servirá como um palco político, uma propaganda política, e isso, claro, beneficia principalmente a direita, porque essa CPI pode entregar uma solução mais concreta e prática, fazendo uma oposição à PEC da segurança, que é algo muito mais jurídico e abstrato. Ô Zé Maria Trindade, havia uma preocupação grande do governo que acabou não se confirmando, que seria a presidência da comissão dada à oposição. Isso não aconteceu, é Fabiano Contarato quem será o presidente da comissão, ele que é do PT do Espírito Santo. Alessandro Vieira também é um nome bastante moderado, é do MDB, mas tem boa articulação com o governo. Mas o que a oposição pode fazer de barulho ali, que pode ainda expor a dificuldade que o governo tem de traçar um projeto de segurança pública que seja acatado pelos governadores e, mais do que isso, a dificuldade que o governo tem de falar do tema, de explorar o tema sem caminhar para apenas um dos lados dele. Pois é, tudo é política, né? E no plenário de uma CPI, quem se convoca, quem se convida, né? E os debates ali, o controle dos debates, tudo é muito importante. Ontem eu mostrei aqui os bastidores de como o governo fez maioria e tem a maioria no plenário da CPI do crime organizado. Tudo dependeu do PSD. O senador Nelson Trade, o Nelsinho Trade, estava na CPI e ele não era a favor do governo. E aí ele foi substituído, ele pediu para sair, ele não aceitou a pressão de votar com o governo e colocaram o senador Ângelo Coronel, do mesmo partido, né, porque a vaga é do partido, do PSD, mas do PSD da Bahia, e ele mais alinhado com o governo. Isso mudou completamente, a maioria era um para lá, virou um para cá, a maioria do governo. Tendo o controle da mesa diretora e do plenário, fica muito complicado para a oposição impor convocados, impor, por exemplo, linhas de investigação. Porque haverá, a partir de agora, o senador Alessandro vai apresentar um cronograma de funcionamento da CPI. Esse cronograma passa pelo plenário. E aí, através de votações no plenário e também da mesa diretora, se define uma linha de investigação. Então, a oposição poderia, por exemplo, fazer palco para o novo Bukele do Brasil, que é o governador do Rio de Janeiro, né, Cláudio Castro, que estava em dificuldade política, agora está sendo cotado até para a presidência da República, para se ter uma ideia da demanda da população brasileira por paz, por uma solução, por esse domínio em todos os setores do crime organizado. É muito importante, além da mesa diretora, o plenário favorável ao governo, e aí a linha de investigação é muito importante. Eu esclareço que não é otimismo, eu acho que só da CPI mostrar o que todo mundo sabe, só de mostrar, colocar nomes, fotografias nas facções e nos estados, isso aí já será um alerta muito importante. Eu, sim, venho falando sobre isso há muito tempo e é um assunto explosivo e ninguém nunca tomou uma providência pesada sobre as facções criminosas. Exatamente, Zé Maria Trindade, até porque a gente sabe também que vários desses líderes das facções têm os seus meios políticos de fazer as articulações. Esse é o grande problema, né? Elas tomam conta de todos os setores que estão na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina. Serviços, a política, as empresas, o setor público, e isso, claro, dificulta também que o debate seja muito mais transparente do que a gente gostaria, Gani. Com certeza, Evandro. E assim, né? Isso, inclusive, é mostrado pelo cinema, como políticos acabam exercendo influência junto às comunidades, aos líderes das comunidades, e que muitas vezes esses líderes das comunidades estão ligados às facções e não querem fazer o enfrentamento porque também aquilo pode representar uma máquina de votos. Então está tudo muito interligado e, é claro, aí sim a CPI poderia ter uma contribuição, Evandro, que
eu não tenho dúvidas de que essas facções, parte delas já tem representantes no Congresso Nacional, né? Então a CPI poderia ir nesse caminho, pelo menos tentando investigar, identificar quem são esses políticos parlamentares ligados às facções criminosas.